Aqui é o professor José Brauna, Direito e Reto, no nosso método UFC. Você que está aí dentro dessa plataforma privilegiada, você irá agora acompanhar o segundo tema da redação. E agora nós vamos estar fazendo essa casadinha. Por quê? Porque o assunto agora vai ser um assunto eminentemente jurídico e do ciclo de polícia, né? Sabia que a minha primeira graduação é em segurança pública. Ah, é? Aí depois vem administração, vem direito e tal, mas a gente brinca também com isso. E aí, inclusive, nessa pegada, eu vou trazer um pouco do contexto de segurança pública e um pouco também do direito para a nossa galera aí, para os gladiadores. Tô chamando agora essa galera de gladiadores. São feras mesmo. Meu amigo, Ultimate Fight concursos. Aqui a galera veio para arrebentar. UFC total. Total. Vamos juntos. Novamente te agradecer, viu? Nada, vamos lá. Vamos lá. Segundo tema, como é que é? Fala pra gente aí. Seguinte, esse segundo tema é com uma pegada diferente agora, né? Então esse segundo tema ele é mais técnico, por isso que eu pedi pra você explicar melhor esse quesito. É uma dissertação expositiva, né? Por quê? Porque nessa abordagem que a gente vai tratar, por ser um tema técnico, não tem como a gente opinar. Então não é um tema argumentativo, é um tema mais técnico, precisa ser informativo. Com esse critério informativo, aí o professor Brauna vai mostrar pra gente, eu preciso dele agora pra quê? Porque ele vai apresentar pra gente as melhores ideias acerca desse conteúdo técnico e em cima das ideias apresentadas do professor, a gente vai elaborar a sistemática da redação. Então o texto é dissertativo expositivo, aí ele vai dar, no caso, esse briefing geral e aí a gente vai trabalhar os aspectos que serão trabalhados, que serão elencados dentro da elaboração do texto, tá bom? Então esse tema agora, professor, que eu sugiro aí que a gente venha, né, com essa pegada diferente, é expositivo, só que falando sobre termo circunstanciado de ocorrência, né? É o TCO, que é uma mudança que a Polícia Militar agora está agregando, está pelo menos tentando, né, agregar aí no seu cotidiano de trabalho mais uma missão, né, para o policial, né? E uma missão que você sabe melhor do que ninguém. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre a questão da segurança pública hoje, como um todo, a importância da segurança pública para a sociedade, né? A função dessa secretaria aí, que é tão importante pra gente. E falar também um pouco sobre esse TCO. O que é isso? Como é que funciona? O que a gente pode tirar de abstrair de mais importante sobre esse assunto? Tá certo. Primeiramente, em relação à segurança pública. A segurança pública ela está contida, essa seção de segurança pública está contida no âmbito da Constituição, especificamente no artigo 144. Lá no artigo 144 tem o rol, que é um rol taxativo, ou seja, números clausos, não é números apertos, é número clausos, ou seja, somente aqueles órgãos que a Constituição estabelece que são tidos como órgãos de segurança pública. Quais sejam? Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Militar. Então, Guarda Municipal não seria polícia, Detran também não seria, polícia não seria segurança pública, Detran também não seria segurança pública. Somente aqueles ali previstos no corpo desse artigo. Então, logo de cara. Na prova pode cair que é um rol taxativo, que está correto, ou pode cair também que é números clausos. Tá? Números clausos são cláusulas taxativas, que está certo também em latim. Tá? Estaria errado se caísse que os órgãos ali seria um rol exemplificativo, errado. Ou estaria também errado se falasse que seriam números apertos, estaria errado. Okay? Além disso, a segurança pública ela vem dentro de um capítulo muito importante, que é o capítulo que diz da defesa do Estado e das instituições democráticas. Então a segurança pública ela vem se comprometendo com a estabilidade, não só uma estabilidade nacional, com a questão da ordem pública, com a questão da paz, mas também em relação ao próprio aspecto social, né, de relacionamento, de harmonização, tendo em vista que não existe um relacionamento 100% harmonioso onde existe um indivíduo. Né? Então, esse início do relacionamento do indivíduo, nós temos, ou melhor, no início do conflito do relacionamento do indivíduo, nós temos aí, primeiramente, a polícia no aspecto criminal, os órgãos de segurança pública como um todo, tanto de forma preventiva quanto de forma também repressiva. Tá? Bom, falando sobre isso, essa questão da segurança pública, cabe ressaltarmos também a importância do TCO. Eu coloquei até na aula número 14, ou na aula 13, eu coloquei um texto para vocês e lá eu coloco um link.
e um link sobre a problemática que nós estamos enfrentando sobre o termo circunstanciado. O termo circunstanciado, na boa, é um saco. É um saco porque é um negócio muito simplório que muitas vezes a gente tem dificuldade de achar autor, de achar vítima, enfim, eu estou te falando isso porque eu atuo lá no Ministério Público e também já atuei como conciliador no Tribunal de Justiça. Então, quando você chega ali um termo circunstanciado, muitas vezes é um negócio tão simples que a pessoa até diz: nem sabia, pra mim não ia dar em nada, eu nem sabia que tinha que comparecer, e aí fica aquela questão toda. Mas é tão simples que o próprio artigo 61 da Lei 9.099, é uma lei que trata sobre juizado especial. Essa lei ela já nos traz especificamente como vai ser a base de atuação do juizado especial, tá? Tanto civil como criminal. Na nossa pegada aqui, a gente vai mais para o juizado criminal, tá? Que vai ser praticamente ali do artigo 56, mais ou menos, da Lei 9.099, de 95 em diante. Tá? Nós temos que saber o que é, primeiramente, o conceito de termos circunstanciado, que é um ponto forte da prova. Então, termo circunstanciado, o que é isso? O que trouxe isso? Nada mais é, ou TCO, né? Nada mais é do que o termo circunstanciado de ocorrência de registro de menor, de crime ou infração, na verdade, de menor potencial ofensivo ou também contravenção penal, tá? E o que seria o crime de menor potencial ofensivo? O crime de menor potencial ofensivo é aquele cuja pena máxima não é superior a 2 anos, tá? Então, é menor do que 2 anos. Então, a pena máxima não é superior a 2 anos. Aí sim, pode se fazer um termo circunstanciado. Por que é interessante essa questão do termo circunstanciado? Porque não chega a ser crime. Então, se não chega a ter esse aspecto... acho que me expressei mal, não é que não chega a ser crime. Chega a ser crime, mas um crime de menor potencial ofensivo, então não chega a ser processo. Não se abre, radical, né? Não se abre um processo criminal. Na verdade, o que nós temos é um processo administrativo. Então, o termo circunstanciado é um procedimento administrativo. No entanto, ele só vira processo se não houver transação penal, porque tem a possibilidade de conciliação por parte do juizado, das partes. Então, ali vai ter um conciliador, ou um juiz leigo, ou um juiz togado também, ou melhor, juiz leigo, ou um juiz leigo, o juiz togado sempre vai ter, que é o juiz, aquele que fez o concurso público. Então o que acontece? Eles vão estar ali primeiramente tentando essa mediação, tentando essa conciliação. Havendo a conciliação, tranquilo, arquiva. Por quê? Porque naquele momento a pessoa ela pode renunciar. Às vezes, sabe o que eu percebo? As pessoas querem um pedido de desculpa. Então só um pedido de desculpa já resolve ali o problema, tá? Então o primeiro aspecto é isso. O segundo aspecto é que, além da opção que existe entre as partes de se conciliarem, tem também a possibilidade do Ministério Público oferecer um acordo para o autor. E esse acordo nós chamamos de transação penal, que o Ministério Público oferece para que aquela parte ali, aquele autor, se assim ele quiser, ele vai verificar o risco, né? Se tem risco dele sair punido no final, ou se não tem risco, ele pode aceitar aquela transação penal, e na transação penal, no acordo que se tem, ele vai prestar serviço para algum hospital, para alguma entidade, ou ele vai contribuir com cesta básica para algum órgão cadastrado, tá certo? Ou alguma associação cadastrada, na verdade, e assim sucessivamente. Então, é algo bem simplório. Perceba, não chegou a virar processo, porque nem sequer teve denúncia por parte do Ministério Público, porque o processo judicial criminal ele só se torna processo após a própria denúncia e, como diz alguns, a citação especificamente, tá certo? Sim. Então, esse daí é o primeiro ponto a ser observado. Aqui você pediu para eu verificar as mudanças estabelecidas antes e depois do TCO ser realizado por parte da Polícia Militar, não é isso? Isso. Nós temos um bafafá muito grande hoje, porque a Polícia Civil, ela que lavrava o termo circunstanciado, e agora quem o faz também é a Polícia Militar. Para a sociedade, como fica? Penso eu, e você também vai colocar na prova, para a sociedade isso é ótimo. Por quê? Porque são mais policiais capacitados realizando o termo circunstanciado. Então isso daí tem uma celeridade muito maior, e o meu tempo como cidadão
ele é economizado, ele é poupado, porque lá naquele momento, no momento da infração, em vez de se lavrar o auto de prisão em flagrante, lavra-se o termo circunstanciado, e aquela pessoa ela se compromete a comparecer, aquelas pessoas se comprometem a comparecer na audiência, em juízo. Ok? Então a celeridade é muito maior, mesmo porque a função principal da Polícia Militar, do Distrito Federal especificamente, de todos, mas estou falando do DF, é a questão preventiva, né? A sua atividade preventiva. E aí a nossa Polícia Militar ela pode resolver de forma rápida e voltar para as ruas. O que acontece hoje? O pau quebra, aí o policial militar ele tem que conduzir aquelas pessoas à delegacia e fica ali para resolver. Burocrático, demora. Quem perde com isso é o cidadão. Cara, o policial ele tem que estar na rua, ele resolveu, vamos lá para a próxima, entendeu? Isso é uma problemática que se tem, que nesse caso o termo circunstanciado por parte da Polícia Militar seria melhorado. Uma outra questão que se tem é que esse bafafá da Polícia Civil e da Polícia Militar, porque a Polícia Civil fala, mas eles não têm competência para isso, né, para fazer isso, porque primeiramente que seria já uma atividade não preventiva, mas repressiva, visto que o crime já ocorreu. Então seria repressiva. Ser repressivo de acordo com a Constituição seria a Polícia Civil ou Polícia Federal, né? Sim, mas o que acontece? Você tem, no contexto social da segurança pública, o chamado ciclo de polícia, tá? E esse ciclo de polícia, ele é um ciclo que deve ser completo. Mas esse ciclo de polícia completo, ele não ocorre em alguns países do mundo. Sabe quais são os países do mundo que não ocorre o ciclo de polícia completo? Primeiro, Brasil. República do Cabo Verde e Guiné-Bissau. Salvo o melhor juízo, são esses 3 países que não ocorre o ciclo completo de polícia. Ou seja, quando eu digo ciclo completo de polícia, é dizer o seguinte, olha, que a polícia, ela tanto tem a sua competência preventiva, como repressiva, como investigativa. Então ela tem as 3 competências. Né? Logicamente, uma é mais forte do que a outra, como uma é mais precisa que a outra, como diz a própria Constituição, porque a atividade da Polícia Militar é uma atividade preventiva, é uma atividade ostensiva. Não obstante, ela mesma, como nós vamos verificar quando falarmos lá sobre processo penal militar, ela apura por meio de investigação militar. Sim. Inquérito militar. Então perceba, se existe então uma apuração, já existe uma repressão. Então significa que a própria Polícia Militar, ela já tem essa competência intrínseca nela e ela também tem um domínio da situação, ela sabe fazer. Então ela pode muito bem lavrar esse termo circunstanciado de ocorrência porque ela tem competência para atuar nesse sentido. Tem competência mesmo porque já faz com o próprio inquérito militar. Ela já executa isso, né, no seu cotidiano, né? Ela já faz isso. Exatamente. Né? Esses 3 critérios que você citou. Então ela já faz isso. Outra coisa também que você colocou aqui, quais são os benefícios para a sociedade, né, que eu tenho que falar sobre isso. Nós já falamos do primeiro benefício, que é a celeridade. O segundo benefício que eu percebo, eu estava fazendo um estudo e no estudo eu percebi que tinha uma estatística lá de 80% dos crimes que ocorrem são crimes de menor potencial ofensivo. Ou seja, se são crimes de menor potencial ofensivo, lavra-se o termo circunstanciado. Então seria muito melhor. Então só 20% dos crimes, no caso, entre aspas, das ocorrências, é que demandariam mais tempo por parte dessa polícia policial, dessa polícia militar, da polícia civil. Isso. O tanto de polícia que estaria envolvido. Exatamente. E demandaria mais tempo, mais dinheiro por parte do Estado, porque se o policial não trabalha no que ele deveria, naquele momento, o Estado gasta mais com ele. Exatamente. Né? Então, assim, e a população acaba tendo que cada vez mais agregar mais ao erário por conta disso, né? Então, há uma outra esfera também, a otimização de tempo, o ganho de recurso para o Estado, não é? A gente pode até pensar uma segurança ostensiva mais eficiente e transmite também uma questão até de segurança para a sociedade, aquela sensação de harmonia, de cultura da paz, né? Que a polícia tanto quer chegar nesse nível, né? De trabalhar sempre essa questão da paz, da manutenção da ordem pública, da cultura da paz. Então, dentro dos benefícios, agora essa estimativa que você colocou é gritante, 80%. Gritante. 80%. E interessante é que tá essa guerrinha aqui desde 2016, já tá tendo STJ isso. E interessante é que a Polícia Militar do Distrito Federal ela não é a pioneira nisso. Existem já algumas polícias aqui no âmbito do Brasil que fazem isso. Um exemplo. Polícia. Quer ver um exemplo? Polícia Militar de Santa Catarina. Um outro exemplo, Polícia Militar do Rio Grande do Sul.
Polícia Militar do Paraná, Polícia Militar de Alagoas, 4 polícias. Pois é, ó, Alagoas, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Então, por que não do DF? A do DF já... E tem briga no DF, tem briga no Goiás, porque o Goiás também... Minas Gerais também, porque tá querendo instituir, e Mato Grosso do Sul, salvo o melhor juízo. E sabe o que é um negócio? Assim... Eu não gosto de falar isso, mas é vaidadezinha, você tá entendendo? Não, é a polícia civil que vai fazer. Não, polícia militar. Gente, se é pra sociedade... é uma polícia só, todos estão trabalhando para a questão da ordem pública, para a segurança pública. Eu sei que no Sul é mais fácil, porque a ideia da polícia já é uma polícia mais unificada, né? O que é muito mais difícil no âmbito do Distrito Federal, porque nós temos a Polícia Militar sempre querendo chegar próximo da Polícia Civil e a Polícia Civil querendo correr léguas da Polícia Militar, porque acha que se ficar equiparado vai dar um problema muito grande. Mesmo até só para você ter ideia, hoje para ser oficial da Polícia Militar tem que ter o curso de Direito, né? Salvo o melhor juízo tem que ter o curso de Direito. Eles estavam tentando implementar o curso de Direito para ser oficial, alguma coisa do tipo. Por quê? Por conta que para delegado tem que ser formado de Direito. Então estão querendo equiparar, já tem tempo, isso aí já é uma briga já antiga. No entanto, vários oficiais estavam fazendo curso de Direito, né? Justamente benefício para a sociedade, até equilibrar as forças policiais, né? Porque assim, mantendo esse equilíbrio entre as forças policiais, porque cada um tem sua competência. Exatamente, né? Cada um exerce sua função da melhor maneira possível. Exatamente. E aí assim, a sociedade é que sai ganhando. Esse equilíbrio, sempre, né? Essa percepção de que o trabalho tem que ser em prol do povo, para o povo, né? Então assim, exatamente, trabalhar para a sociedade. Se eles equilibrassem isso aí, verificassem que não é X ou Y que faz melhor do que eu vou deixar de fazer, Não tem que olhar isso, tem que olhar o mérito que vai recair sobre a sociedade. Exatamente. Então, só um detalhezinho, eu vou fechar por aqui, tá? Essa fala para não delongar mais tempo. Mas nós temos o termo circunstanciado, a 9099 de 95, que é a nossa legislação que traz o arcabouço, a discriminação, os institutos especiais, embora esteja previsto no artigo 98 da Constituição Federal, tá? Então é a Constituição que traz à baila isso, e a lei ela vem e regulamenta tal situação. Essa questão do termo circunstanciado, ele vai ter que seguir alguns princípios, tá? Quais são esses princípios? Os princípios da oralidade, da simplicidade. O da simplicidade para mim é o mais importante, porque foi instituído agora dia 18, acho que de janeiro de 2018, tá? Então da oralidade, da simplicidade, muito importante. Então, oralidade, simplicidade, informalidade, celeridade e economicidade do processo. Então são cinco princípios que o termo circunstanciado tem que ser seguido. Vocês anotaram isso aí? Esses 5 princípios? Na base teórica do item A da proposta tem assim, conceitue o termo circunstanciado de ocorrência, né? Então você vai ter que trazer isso aí, essa perspectiva dentro da base de conceito, você vai enumerar esses 5 princípios, que são de praxe, que são de regra, de manutenção, de instituição dessa teoria. Desse termo. No próximo é o que o professor já esclareceu aqui, quais são, na verdade, o que eu trouxe, quais foram as mudanças estabelecidas antes, qual era o posicionamento da polícia militar, o que ela não fazia, ela não fazia, somente a civil, né? E quais foram essas mudanças? Então a mudança foi essa, e aí ele fez o briefing muito bem elaborado aqui, ficou muito claro pra gente agora. Então vocês vão elencar em parágrafos diferentes, um conceitual, um outro sobre esse aqui, sobre essa abordagem das mudanças, de uma maneira bem concisa, e o último, os benefícios que a sociedade adquiriu com a instituição, ou que ela adquirirá, né? A longo prazo aí, com a instituição desse termo circunstanciado agora também pela Polícia Militar. É importante que o nosso aluno ele coloque esse termo de ciclo de polícia completo, né? Que sim, isso daí vai completar o ciclo de polícia. A questão do ciclo de polícia, você pode tanto falar na parte inclusive das mudanças estabelecidas, né? Porque você dá ênfase ao ciclo de polícia. E se você quiser, dá para você citar também lá no fechamento do texto, quando você estiver trazendo isso aí com uma perspectiva de, olha,
Isso é um benefício para a sociedade, a instituição de um ciclo de polícia. A gente tem referência em outras partes do mundo, na França, nos Estados Unidos, né? Inclusive de polícias que trabalham dentro de uma mesma área, de uma mesma região e são harmônicas entre si. Inclusive, nos Estados Unidos, polícia tem 18 mil polícias. E eles trabalham de forma harmoniosa, né? Sem nenhum problema. Por que o Brasil não pode agregar isso, né? A estrutura dele de segurança, né? Pode agregar e já está tentando agregar. Então a gente tem que mudar só. Na verdade, essa visão polêmica a gente não vai colocar no texto, a gente vai colocar a questão técnica, a questão informativa, a polêmica não. Esse dado que o professor citou, a gente pode acrescentar ao texto também, e tem outras informações que, inclusive, na aula dele, você vai conseguir enxergar melhor e esclarecer isso no formato de texto. Mesmo porque a prova é para a polícia militar, então o termo circunstanciado é favorável. Exatamente. Você vai encontrar em pesquisas polícia civil falando que é contra tal, esse debate esse para você debate não vale, gente. Não esse debate não importa. Esse debate não vale a pena. Então não coloque isso na prova. Tá? E não esqueçam que esse texto, como é a IADES que está corrigindo, como é a IADES que vai fazer essa prova, uma redação expositiva da IADES precisa de introdução. Vocês não estão fazendo prova do CESP. Cuidado. Não façam uma redação com 3 parágrafos somente separados e fala dos 3 aspectos. Não, a IADES ela pede uma abertura textual com a introdução, com a abordagem do tema. E cuidado para não falar o tema pela metade. Você tem que fazer uma reescritura do tema, mas na sua totalidade. As pessoas têm mania, Brauna, de trabalhar o tema da redação pela metade. A problemática do termo circunstanciado de ocorrência na sociedade moderna, ou dentro da perspectiva da segurança pública atual. Então, se a banca trouxe pra gente essa ideia, então eu vou falar o quê? Vou falar só de termo circunstanciado como todo? Não. Coloca lá um pouco um briefing sobre segurança pública rapidinho e traz o termo circunstanciado como uma citação de qualidade da segurança pública. Ô Zilda, se o aluno, na introdução, ele colocar um endereçamento, que a segurança pública faz parte lá no texto da Constituição, do artigo 144, tal, já tá valendo, tá não? Tá valendo. Já tá valendo. Tá valendo como informação, inclusive. Então ele faz um briefing rápido, em uma linha e meia sobre isso, e já puxa o gancho para falar do quê? Do TCO. Porque o tema TCO tem que estar instituído na questão da segurança pública. Então, assim, como mecanismo de quê? De eficiência dentro da estrutura da própria Secretaria de Segurança Pública ou da manutenção da ordem pública. Então o TCO ele entra como uma ferramenta eficaz e eficiente. Tu acredita que eu queria já anotar? Se eu tivesse ido desse lado, eu já ia anotar isso daí. Mas vamos pausar ali, deixa eu anotar isso aqui. Sabe o que é o pior? Aí tem umas 50 provas com a mesma introdução. Essa daí, opa, já garanti já. Mas aí quando a gente fala de termo técnico, é a única coisa que a gente pode tratar mais, assim, se tiver que tratar nesse sentido, é só de eficiência, porque o Estado busca isso na contratação de novos servidores, na instituição de novos equipamentos, é gastar menos e produzir mais. É isso que ele quer. Pra mim, tá tranquilo, tá suficiente. Eu tô a fim de almoçar. Não, eu também. 3 horas. 3 horas da tarde, acabamos as gravações. Vamos terminar. Quer falar mais alguma coisinha aí? Não, eu só quero que vocês façam essa redação com o formato, layout da prova, o formato dela como se fosse argumentativo. E principalmente priorizando a parte do desenvolvimento, porque isso aí tem maior peso nessa prova, né? O último parágrafo, que é esse que fala dos benefícios para a sociedade, né? Que traz isso aí, se torna um parágrafo de desenvolvimento. Você vai puxar mais um para fechar a redação. Então você tem que puxar mais um para fechar. Então esse brief do fechamento dá para jogar esse ciclo completo como uma polícia de excelência, que pode ser instituída também no Brasil com mérito, como já está sendo realizado em outros estados, como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, por que não no Distrito Federal? Isso. Não é? Tá bom? Então, aí dá para você fechar assim também. Rosilda, deixa o seu telefone aí no WhatsApp, no redação, não tem? Você tem um curso de redação aí online, né? Isso, curso de redação para vocês, inclusive se vocês quiserem treinar também para a Polícia Militar, mas aí vocês falam comigo melhor pelo WhatsApp. 983667884, meu WhatsApp. E tem também o meu canal que vai subir uns videozinhos pra lá. O canal aí tá vingando, demorou, né? Porque a pessoa quase não tem tempo de gravar nada. Imagino. Mas no canal eu vou colocar um bate-papo muito legal com 2 corretoras, tá? Muito cuidado lá, porque são 2 examinadoras que vão estar conversando com a gente. Eu convidei mais outras 2, estou esperando o retorno delas, né? Mas elas já falaram que querem participar também, a gente só está combinando o dia e a hora. Então passa aí o seu Facebook e o seu YouTube. O meu Facebook, professora Rosilda,
E o meu canal no YouTube, né? Você pode achar. O meu Facebook, eu não tenho mais Facebook pessoal, né? Acabou meu Facebook. Agora é... Só fanpage? Minha fanpage, professora Rosilda, né? Pronto. O Facebook, a galera entra lá e acaba fuçando mesmo, olhando e tal. É o Rosilda Rodrigues. E a minha página na ponta da caneta. E vocês vão naquele que foi criado mais recentemente, porque eu tive um probleminha com a outra senha, né? E acabou que eu tive que abrir um novo endereço, um novo canal. Mas é esse que a gente vai utilizar e é lá que vai estar esse bate-papo com as professoras, tá? Então, beleza. Galera, muito obrigado aí pela atenção. Fica aí, conforme eu prometi para vocês. Queria trazer aqui o fenômeno da redação, professora Rosilda. Sinto uma satisfação enorme de você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Porque eu sei, eu já fui professor de sala de aula durante 14 anos. Hoje, assim, é porque eu chutei o pau da barraca mesmo, eu não quero entrar em sala de aula para dar aula mais, assim, eu quero ficar no meu projeto online e tal. Mas eu sei o quanto que é cansativo. Eu até li a mensagem que você me mandou para minha esposa ontem, falando assim, pô, Bruno, eu cheguei agora de manhã, deu aula de manhã à tarde, chegou em casa, ia ficar um pouquinho tranquilo, ia ver se dormia pelo menos de 7 horas até meu dia, né? Mas eu vou te falar aqui uma coisa, eu já cheguei, já tive que ficar com a perna para cima. Quando eu me vi no fundo do poço dando aula, eu estava dando aula do sábado de manhã, tarde de noite, domingo de manhã, tarde de noite. Aí foi onde que eu comecei a refletir um pouco sobre a minha vida. Então, assim, eu sei que é muito cansativo. Eu digo fundo do poço brincando, mas é muito cansativo. Muito exausto. Contato com o aluno ali o tempo todo. E além desse contato com o aluno, que é um contato gostoso, mas acaba que psicologicamente você sempre tem que estar atento para pergunta e tal, para pensar muito rápido. A perna dói. Então, 3, 4, 5, 6, 10, 12 horas em pé direto. Poxa, imagina, então, só o simples fato de você estar aqui hoje, putz, eu que agradeço. Tamo junto. E precisando, eu estarei sempre presente na hora que você precisar. Galera, aqui, a gente fica por aqui, Método UFC, nosso canal no YouTube Direito e Reto, vai lá, vamos colocar também uns videozinhos teus lá, tá? Vamos começar a abastecer também esse Direito e Reto aí com alguns vídeos da professora Rosilda. Um abraço, fique com Deus. Abraço, gente. Valeu, fui!